Olá, hoje nós vamos falar com uma especialista em saúde mental, a enfermeira Jaqueline. E a gente vai começar falando sobre um assunto super importante, medicalização da vida. Você já ouviu falar nisso? Tudo bem, Jaqueline, como vai? Tá ótimo. Tudo bem, Rosane? Muito obrigada pela oportunidade da gente poder fazer um bate-papo no assunto tão pertinente, tão urgente quanto a questão da saúde mental de nós mulheres, né? Com certeza. Muito obrigada a você pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui com você. Que bom, Jaqueline. Bom, e me diz uma coisa, como é que funciona essa questão de uso indevido de medicamentos? Parece que para qualquer sintoma a gente tem que usar um medicamento. Seria mais ou menos assim, Jaqueline? Pois é, Rosane, esse assunto na verdade, assim, é um grande tabu na nossa sociedade, né, falar da medicalização da vida, sobretudo de nós mulheres, né. Hoje a gente quer medicalizar o sofrimento das nossas mulheres sem questionar o porquê desse sofrimento, né, por que as mulheres estão tão adoecidas, sobretudo na época da pandemia, né, com a sobrecarga de trabalho, né, muitas mães que são, elas têm que acompanhar seus filhos, os companheiros não dividem essas tarefas no lar, né, da escolarização dos seus filhos, desse acompanhamento escolar, né, então a gente precisa falar desse assunto muito urgente, sobretudo porque as mulheres também têm sofrido dentro das suas casas, né, houve um aumento considerável na questão da violência nesses tempos, né? E a gente tem que parar para pensar por que a gente vai medicar o sofrimento dessas mulheres, sendo que a gente não ataca diretamente a raiz do problema, né, dessa sociedade que tem um pensamento ainda muito machista, né, essa sociedade brasileira, ela se constrói em cima do machismo, ela lucra em cima do sofrimento das mulheres, ela lucra em cima dessas relações de opressão dos homens contra as mulheres, né? E aí uma mulher que ela esteja sofrendo de uma violência de gênero, uma violência doméstica, ela não precisa ser medicalizada, ela precisa sair desse sofrimento, ela precisa sair dessa violência, né, desse julgo desse homem, né? Então a gente precisa parar de medicalizar as mulheres, né? E hoje as pessoas, assim, de maneira geral, né, algumas pessoas reproduzem aquele jargão que a gente está tendo uma epidemia de depressão, uma epidemia de doenças psiquiátricas de maneira geral, como a depressão, a ansiedade. Na verdade, a gente precisa questionar que a gente está tendo uma epidemia de drogas psiquiátricas, né? Nunca se medicou tanto quanto agora, principalmente no que a gente está vivendo, a pandemia, né? É considerável, o Brasil é um dos campeões, né, de várias coisas, né, de violência de gênero, de violência contra os LGBTs, e a gente também não fica de fora com relação a ser um dos campeões em medicalização da vida, né. Hoje, se você fazer o levantamento, né, a droga psiquiátrica ocupa, depois dos antihipertensivos, as drogas são mais consumidas na sociedade, né, e a gente trata elas como inofensivas, quando elas também podem levar a outros problemas, inclusive agravar os problemas de depressão, de ansiedade. Algumas substâncias, algumas drogas, inclusive, elas aumentam a possibilidade de provocar suicídio, né? Então, tem algumas drogas que são da classe dos antidepressivos, que às vezes a pessoa vê como uma solução para prevenir o suicídio, quando elas também podem criar pensamentos de ação suicida, né? Então, a gente precisa ser muito mais cauteloso, né? E aí problematizar o que está acontecendo com essas mulheres, né, Rosane? Então, senão a gente vai medicalizar, a gente está, aí não durmo, aí eu trato com medicamento. Eu Uhum. tenho, eu fico muito nervosa quando eu estou na época da menstruação e eu tenho que entrar com uma medicação, né? Então, a gente vai ter medicação para tudo daqui a pouco, né? Eu estou com a libido sexual rebaixada, eu vou tomar remédio, né? Então, a gente vai ter um remédio para cada problema da nossa vida, né? E isso não é Com a certeza. solução, né? Ainda mais agora com a pandemia, que os sintomas se agravam, né, de ansiedade.
de falta de perspectiva, de não conseguir vislumbrar um futuro assim, lá adiante. Então, assim, uma pessoa que está em sofrimento num relacionamento e que não tem uma rede de apoio para que ela possa sair, porque precisa ter, né, Jaqueline, uma rede de apoio, ou da família, ou da comunidade, de uma maneira geral, locais onde ela possa realmente se sentir apoiada para enfrentar essa longa jornada, então ela usa esse medicamento, quer dizer, não tem mais um controle. E aí não só mentalmente ela vai adoecendo, mas o corpo dela também vai. E aí quando vê, ela já está totalmente distante de si mesma, como eu sempre digo, ela se transforma num outro ser humano, irreconhecível, por várias outras questões que vão se somando, né? O corpo vai se modificando, ela já não funciona bem como antes. Então, assim, como é que a gente pode mudar tudo isso, Jaqueline? Sim. Como é que tu enxerga isso? Sim, Rosane, esse, na verdade, é um problema que não é só a área da saúde mental que deve lidar, né? A sociedade como um todo tem que discutir essa temática, né? Porque, como você bem falou, essas drogas, elas, na verdade, vão só anestesiando a mulher de ter uma reação frente ao que ela está sofrendo, né? Então, por exemplo, se ela está nervosa, se ela está com batedeira no coração, que elas falam, né? Ela precisa sair daquela relação de opressão. Agora, se ela toma uma medicação, realmente ela vai ficar mais calma, ela vai dormir melhor, só que daí ela vai ficar mais calma com relação a uma situação que precisa de ter uma reação, de enfrentar aquele momento, né? E realmente a gente tem que assim, sair um pouco, eu sempre falo com meus alunos, a gente precisa sair da saúde mental e ir para o território, conversar com as pessoas, né? Porque mesmo os profissionais de saúde, lá na atenção básica, lá na ponta, lá no postinho de saúde, esses trabalhadores, eles ficam agoniados com essas mulheres, né, em sofrimento. Então, às vezes, ela chega numa coleta de preventivo, e aí essa mulher, ela às vezes ela encontra um espaço protegido para ela falar do sofrimento mental dela. E aí ela começa a falar que, assim, olha, eu não estou bem, meu filho é usuário de drogas, ou eu sofro agressão do meu esposo, meu marido está sem emprego, eu estou desempregada, e aí as pessoas não sabem o que fazer com isso por falta de capacitação, de instrumentalização, e aí o que eles oferecem é encaminhamento para o médico passar antidepressivo. Inclusive, o ginecologista é um dos que mais prescreve, por incrível que pareça, antidepressivo, né? Então, a gente precisa debater isso, primeiro, instrumentalizar esses trabalhadores da área da saúde, né, aqueles que estão na ponta, aqueles que estão lá na unidade de pronto atendimento, no pronto-socorro, porque às vezes a mulher ela vai bater uma crise de ansiedade lá no pronto-socorro. Se ela não tem um olhar cuidadoso dessa pessoa, ela vai só aumentar o sofrimento, né? E para além disso, a gente precisa ter fóruns de discussão na sociedade, né? Existem alguns fóruns que se organizam no Brasil de desmedicalização da vida das crianças, né? Porque como a gente está falando das mulheres, as crianças estão tomando cada vez mais medicação, né? E aí a gente precisa ampliar essa discussão com a sociedade, precisa empoderar essas mulheres para que elas se sintam que elas podem sim romper com esse círculo de violência, que elas não precisam vivenciar aquilo. Mas, por um lado, elas precisam também ter uma rede de atenção a essa mulher que garanta também uma segurança para ela. Porque como é que ela vai romper esse círculo de violência se ela não tem para onde ir, se ela não tem o suporte jurídico? O grande problema, Rosane, é que nos municípios grandes, a gente até encontra um suporte razoável para essas mulheres, mas se você vai para os municípios pequenos, geralmente não tem serviços que apoiam a mulher vítima de violência. E às vezes, o município pequeno, todo mundo conhece um ao outro, então a chance dessas mulheres, assim, sofrerem calados por anos é enorme, né? Então, a gente precisa empoderar, ter espaços na comunidade para essas mulheres, rodas de conversa e assim por diante. Uma delegada que eu entrevistei, ela mesmo disse que no interior não tem delegacia especializada para mulher. Como tu falou, é um local pequeno, todo mundo se conhece, então essa mulher se esconde por vergonha,
por medo de denunciar, por medo que todo mundo vai ficar olhando, todo mundo vai ver o que ela está passando, mas o pior é ela ficar nessa situação o resto da vida, sabe? Sendo medicada para aguentar essa dor, ela está sempre sob tensão, o corpo dela não vai resistir, né? Porque a tua pessoa acaba adoecendo, como é que tu vai ver sobre sempre, né, sobre essa questão assim de tensão? Então realmente tem que se multiplicar esse atendimento a essas mulheres, tem que haver um local onde elas possam buscar para como uma referência, para ter forças e para ter um apoio, uma orientação, sabe? Como é que a gente poderia trabalhar isso nesses locais, assim? Como é que tu enxerga isso, assim? A gente fala, assim, que é prioritário ter um espaço de acolhimento dessa mulher no próprio território em que ela vive, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil para essas mulheres se locomover, né? Então, por exemplo, se essa mulher mora lá no bairro e ela vai na unidade de saúde para ser acolhida, é muito mais fácil para ela, em termos de locomoção, né? É muito mais fácil também se, por exemplo, o marido é um homem agressor, né? Se ela, por exemplo, procurar um serviço como um centro de atenção à mulher, para pedir proteção, para pedir orientação para fazer algum acolhimento, pode ser que daí o marido desconfie, né? Tem toda essa questão. Então, estando no território, na unidade básica de saúde, o marido tende a ter menos desconfiança, até a ponto dela ter uma confiança, ela conseguir organizar a rede de apoio dela junto aos serviços especializados para que ela saia dessa relação de violência, né? E para além disso, né, às vezes, né, o que a gente fala muito, assim, a gente precisa, lógico que isso é uma discussão bastante importante, da gente acolher também esses homens, né, porque esses homens, eles são Sim. agressores, né, porque às vezes eles reproduzem o machismo que aprende dentro de casa, porque se a gente é importante, por exemplo, mulher que está sofrendo, ela não dá conta mais, ok, né, a gente vai oferecer o suporte que ela demandar, né, mas se a gente não fazer nada com esse agressor, ele vai continuar reproduzindo com outras companheiras, como acontece, né. Infelizmente, o Brasil tem muito poucos serviços nesse sentido. Mas para a mulher, a nossa reivindicação mesmo é que elas sejam atendidas em rodas de conversa na unidade de saúde, porque lá na unidade ela conhece, né, ela tem sempre uma pessoa de referência, às vezes ela conhece bem a gente comunitária de saúde, ela conhece bem a enfermeira que atua lá, né, então seria uma porta de entrada perto da casa dela, para ela, assim, daí nessas rodas de conversa, não seria tratado somente da questão da violência de gênero, mas roda de conversa de mulheres, para a gente falar de vida, de enriquecimento de vida, para falar de autoestima, para ajudar lá na questão de geração de trabalho e renda, para falar que a gente é dona do nosso próprio corpo, embora as pessoas tentam tirar a única coisa que a gente tem ainda na vida, né? E para elas se reconhecerem como importantes, assim, que elas não precisam vivenciar essa violência, né? Então, acho que é importante, por território mesmo, o ideal que fosse feito mesmo, essas rodas de conversa envolvendo o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social nesse território, junto com a unidade de saúde, envolvendo o maior número de pessoas, porque a violência, né, a saúde mental das mulheres não é assunto que deve ser só da saúde, né, como não deve ser só da assistência social, né, então eu caminho muito por isso, assim. E da gente fortalecer a questão mesmo de nós mulheres, de uma apoiarmos uma nas outras, né, isso é super importante. Com certeza. Né, por exemplo, às vezes, quem desempodera uma mulher, assim, de romper com essa violência, às vezes é uma outra mulher, né, então, porque também mulheres reproduzem o machismo, e a gente precisa fortalecer essa possibilidade de ter várias mulheres que ajudam outras mulheres, eu acredito muito nessa questão interpares, né, então, uma mulher apoiando a outra, eu penso que é um caminho, uma saída.
falou uma questão do corpo da mulher, né? Querem tirar isso da mulher. Como é que tu enxerga isso hoje, assim? Como é que tu percebe essa questão, Jaqueline? Sim. Então, Rosane, infelizmente, a área da saúde, ao longo do tempo, ele fragmentou muito a mulher, né? Por exemplo, a gente só lembra da mulher na época do Outubro Rosa, né? E aí, quando a gente lembra da mulher, ou no mês da mulher, né? Fora isso, as mulheres não têm espaço, né? E mesmo assim, por exemplo, no Outubro Rosa, a gente fala só da mama da mulher e do útero dela, né? Como que tá a saúde ginecológica. Mas e a gente, em que momento que a gente está perguntando dessa mulher como um todo? Como é que ela está? Como é que ela se sente em relação a si mesma? Como ela se sente em relação à, à colocação dela no mercado de trabalho? Como que ela se sente em casa? Ela consegue dividir as tarefas no ambiente doméstico? Porque tem muitas mulheres que acham que não precisa ter essa divisão do trabalho. Como é que ela se sente em relação à criação dos filhos, à sobrecarga, né? Então, a questão da escolha do parto, né? Se ela quer, quais são os métodos assim, de controle da dor que ela quer, se ela quer ter a dor do parto, se ela quer ter uma mediação dessa dor com algum tipo de analgesia, é direito dela. Mas essa Claro. mulher, ela, mesmo no parto dela, com o filho dela, os médicos é que decidem por ela. É uma É. tristeza que a É gente verdade, eu já trouxe quando fiz um bate-papo sobre o parto humanizado, né? Muito bacana, porque muitas pessoas não conhecem que existem, não conhecem que têm esses direitos, mas como ela disse assim, ó, mas nem todo o hospital que pratica o parto humanizado, de fato, faz esse tipo de atendimento. Aí eu te pergunto assim, ó, por que que ainda na atualidade existe esse descaso tão grande com a mulher? Por que que é só uma vez por ano que tem essa questão das mamas, vamos cuidar, o câncer de mama, só uma vez, não existe mais, assim, um momento, ou o Dia da Mulher, 8 de março, né? Mas aquela coisa, vamos dar uma flor para a mulher, sabe? Algo assim nesse sentido. Nada assim de uma reflexão profunda sobre o tema. Algumas pessoas até fazem isso, mas por que que tu acha que não existe, não tem como expandir esse conhecimento para a mulher de si mesma, do seu corpo, daquilo que ela tem direito, né? De buscar recursos para se viver com qualidade de vida? Por que que isso ainda não existe? eu Ou acho se que tem, é muito restrito, né? sim, então, Rosane, isso aí é historicamente construído mesmo, né? Se você resgatar a questão da história da saúde da mulher no Brasil, a gente vai vendo que as políticas públicas, assim, que diz respeito à saúde da mulher, elas estão muito relacionadas à questão do binômio mãe e filho, né? Então, a organização dos serviços, de maneira geral, pensa muito nessa só na criança, não que não seja importante, mas a mulher ela não existe só quando ela é mãe, né? Ela existe quando ela não é mãe também, né? E isso tem que ser assegurado. Infelizmente, as políticas públicas foram construídas nesse binômio, né? Há um momento na história da saúde da mulher em que tem uma que há o PAISME, né? Que é a política de atenção integral à saúde da mulher, que começa a problematizar a importância de entender essa mulher na sua integralidade e de problematizar as várias formas de contraceptivo, várias formas de ser mulher, né? E não existe um padrão de mulher, existe a mulher gorda, existe a mulher negra, existe a mulher branca, a indígena, do cabelo comprido, cabelo longo, veste uma roupa do jeito que quer, não há um padrão. É que a sociedade também impõe para a mulher um padrão, né? Então, e isso é muito impregnado, infelizmente, nas políticas públicas. O paísme, ele vem a partir do final da década de 80, que é uma política que vem tentar romper com essa possibilidade assim, de entender a mulher só a partir da mulher mãe, né? Acontece que na cidade do Cairo teve, então, uma conferência de mulheres, né? Essa conferência de Cairo, ela é muito importante, porque ela vai trazer essa questão do paísme e vai colocar que a importância
de entender essa mulher nessa integralidade, em todas as esferas da vida. E não existe só mulher heterossexual, existe a bissexual, existe a mulher trans, né? Existem também as que não reivindicam nenhum nem outro, né? Que elas transitam, que elas são transgênero, né? Então, assim, a mulher que ela faz processo, por exemplo, uma mulher que passa por um processo de redesignação para homem trans, ela tem ainda o útero, né? Ele ainda mesmo reivindicando essa questão da masculinidade, tem que ser cuidado porque ele ainda tem útero, ele ainda tem mamas, então precisa ser cuidado, né? Porque eu um dia orientei uma aluna que ela fez uma pesquisa assim sobre como as mulheres homossexuais, né, as lésbicas, são tratadas no serviço da unidade básica de saúde. A maior parte delas não sabia que ela precisava colher preventivo, porque elas não tinham relações sexuais com homens, necessariamente, mas elas tinham com mulheres e precisariam continuar fazendo preventivo. Mas elas não sabiam que tinham que fazer preventivo, olha que coisa. Tinha uma lá de 50 e tantos anos que ela tinha feito o exame de mamografia apenas uma vez na vida, ela achava que por ser lésbica ela não precisava mais fazer mamografia, nem preventivo. E a unidade de saúde, por um lado, também não achava que precisava. E aí ficava o quê? Desassistida. Né? Então, assim, por quê? Porque o paísme, ele não é algo que vingou no Brasil, dessa política mais integral. Né? Então, a gente precisa falar dessas várias feminilidades, né? Não existe uma só. Né? Então, os serviços de saúde escamoteiam mesmo essas várias possibilidades de existência. Né? Mas é interessante que tu falou assim da mulher ser vista ainda como mãe e filho, sabe? É uma coisa cultural que vem ao longo do tempo. A mulher tinha que ser mãe, ela tinha que ser cuidadora, e ainda isso está muito presente, mesmo existindo um segmento hoje de mulheres que não querem ter filhos, que não querem ser mãe, de uma forma bem consciente, e felizmente elas têm esse direito hoje. Para isso elas são livres. Ainda sofrem alguns preconceitos, mas elas lidam bem com essa cobrança de pai, mãe. Pô, eu queria um netinho, uma netinha, enfim. Mas lidam bem com toda essa questão, que eu acho super importante. Mas mesmo assim existe esse binômio, mãe e filho. Não tem como romper com isso, como se a mulher não fosse um ser em si, que também merecesse cuidados, que também fosse um ser humano, que tem que ser integrada como um todo, como um sujeito respeitável, como uma pessoa assim que merece ter uma vida com dignidade. Ainda não tem isso na tua visão, então o que tu acha mais importante para a gente colocar a respeito dessa questão? Rosane, assim, muitas coisas, é óbvio que as coisas elas melhoram, sim, né, mas ainda a gente está longe de ter, assim, uma sociedade mais igualitária em termos de gênero, sabe? A gente precisa, é um trabalho, assim, árduo mesmo, porque a gente, às vezes, essa conversa que eu estou tendo, assim, com você, não está tão colocada entre os trabalhadores da saúde. Mesmo o público da enfermagem, que eu sou enfermeira, a gente vê, assim, vários tabus construídos, assim, de não respeitar a sexualidade da outra mulher, de não respeitar a questão de gênero dela, da orientação sexual dela. Então, assim, temos muito a amadurecer, mas, por um lado, hoje teve um estudo que saiu que de meninas de 14 a 18 anos, 45% delas reivindicavam ser feministas, né? Então, assim, na minha época, eu nunca tinha visto falar, quando eu era adolescente, de feminismo, né? Eu fui me encontrar na faculdade, no segundo ano de faculdade, quando uma professora nos apresentou, porque ela debatia a questão do aborto e tal. E aí, a partir desse encontro que eu tive com essa professora, aí que eu fui me atentar na questão do feminismo e fui me apropriar disso. E que bom que hoje meninas de 14, 18 anos estão se apropriando
falando assim, não preciso vivenciar essa relação que eu aprendi dentro de casa, né? Eu não preciso achar que aquele livro de princesa, que eu tenho que ser uma princesa, né? Eu vou ser uma princesa se eu quiser, né? Ser uma princesa. Eu tenho que ser aquilo que eu quiser ser, né? Então, eu falo assim, né, para as pessoas que eu trabalho, se eu tivesse encontrado feminismo muito mais cedo, eu com certeza várias coisas da minha vida teriam sido diferentes, né? Então, que bom que essas meninas estão se encontrando com o feminismo, para que elas não entrem em relações de opressão, e se entrarem, elas saibam que dizer não, não preciso estar aqui. Porque a gente fala assim que muitas meninas vivenciam, enquanto adolescentes, em relações opressoras, às vezes com um namorado, né? Que obriga ela a ter relação sexual quando ela não quer, quando ela não está preparada, ou às vezes obriga ela a ter, assim, não usar algum método contraceptivo, né? Então, tem meninas que vivenciam a violência desde muito pequena, né? Fora dentro de casa também, né? E a gente precisa falar sobre isso, né? Com Romper, certeza. né, com isso. Falar E me cada diz, assim, não pode me diz falar. uma coisa, Jaqueline, para a gente finalizar, qual a mensagem que tu deixa para essa mulher que está nos escutando agora? Sim. Então, Rosane, a minha mensagem que eu deixo às mulheres, assim, que elas não precisam vivenciar essa violência, né, que elas podem procurar se informar nos vários outros serviços da comunidade, né, onde ela pode procurar ajuda, não se sinta culpada de sofrer essa violência. Muitas vezes a mulher ela sofre violência não porque por anos, não porque ela é frágil, ela é fraca, é porque muitas vezes ela não tem para onde correr, ela não encontra apoio. Se você está Hum, nesse momento, né, assim, entenda que você não é culpada, né, é, assim, comece a procurar mulheres que você possa confiar realmente, né, procure, às vezes, por exemplo, se você é mulher, procura uma pessoa da família, muitas vezes a pessoa da família vai te desencorajar, né, vá no serviço de saúde, procure alguém que você possa conversar, com a enfermeira, principalmente mulher, as mulheres elas têm um olhar mais diferenciado, ou vá no CRAS perto da sua casa, né? Sempre tem, ela sabe onde fica, conversa com o assistente social. Eu tenho certeza que eles vão ter um olhar mais atento para a sua situação. O recado que eu dou para todas as mulheres, coletivamente mesmo, é que, assim, encoraje suas companheiras de trabalho, encorajem, reforce as coisas boas dessas amigas, né? Vamos tentar romper com essa questão competitiva que a sociedade vai nos colocando nesse papel e a gente assume esse papel, a gente não pode assumir esse papel de oprimir outras mulheres, porque também mulheres oprimem outras mulheres, né? ah, A sim. gente está no momento que a gente precisa nos fortalecer, apoiar uma nas outras. Essa é a questão da rivalidade, a sociedade que vai colocando esse papel para a gente fazer, a gente tem que rasgar esse papel e construir relações de sororidade, uma apoiando a outra, de compreensão, uma colocando para cima a outra. Cada uma colocando uma outra para cima, a gente vai ter, com certeza, um mundo melhor para se viver, com certeza. Muito obrigada, Jaqueline. Adorei o nosso bate-papo. E você que acompanhou, o que, que achou? Gostou? Então deixa aqui a sua curtida, se inscreve no canal. Toda semana tem um convidado super especial para te ajudar a refletir sobre a sua história. Jaqueline, muito obrigada. Um grande abraço.